Olá, pessoal. Meu nome é Tiago Pinheiro, eu sou instrutor da Educorp na área de comunicação. Este vídeo foi feito em parceria com a DGRH e tem a finalidade de proporcionar informações e diretrizes que facilitem o preenchimento do relatório para a progressão na carreira PAEP 2023, assim como técnicas básicas de escrita para uma redação clara, coesa e objetiva, capaz de evidenciar as atividades executadas e os resultados alcançados. Não serão tratados temas relacionados aos critérios, pois isso já tem sido feito pela DGRH desde o início do processo, que também disponibiliza em seu site um amplo material de apoio, dúvidas frequentes e canais de comunicação. Antes de iniciar a parte escrita em si, é importante que você estabeleça metas ao redigir o seu relatório. Ou seja, quais são os fatores que eu devo me preocupar para fazer uma boa redação, para que eu possa facilitar a capacidade de entendimento dos avaliadores? Inicialmente, é essencial responder claramente as perguntas, utilizando como referência os critérios e descrições informadas, sem o uso de conteúdo que possa descaracterizar as respostas. Pode parecer uma dica básica, pessoal, mas muitas vezes em redações cotidianas a gente já coloca um excesso de conteúdo. Então, no momento de preencher o seu formulário, atente-se muito ao fato de que você tem critérios e descrições informadas para definir então qual conteúdo que você vai utilizar para cada uma das respostas. Também é muito importante utilizar elementos de redação administrativa, como objetividade, clareza, concisão e coesão. Eu apresentarei para vocês esses conceitos de uma maneira bem breve e didática. E, por fim, utilizar linguagem e palavras simples, de fácil compreensão. Embora possa ser necessário você utilizar expressões técnicas relacionadas à sua área de trabalho ou até mesmo às atividades que você desempenha, deve prevalecer no texto um vocabulário simples, que seja de fácil compreensão para qualquer pessoa que fará a leitura do seu relatório. Em relação aos principais aspectos de redação administrativa, eu separei para vocês 4 conceitos básicos, que são objetividade, clareza, concisão e coesão. A ideia é demonstrar para vocês de uma maneira muito didática como que esses aspectos podem ser aplicados no momento do preenchimento do formulário. Começando pela objetividade, ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias. Nós temos duas técnicas muito importantes para se fazer isso. A primeira, identificar a ideia principal, ou seja, o que eu preciso dizer ao destinatário, e identificar as ideias secundárias. Quais informações podem ajudar o destinatário na boa assimilação da minha mensagem? Então, é por meio dessas duas práticas que você consegue estabelecer a objetividade. Por exemplo, uma afirmação seguida de um exemplo, uma afirmação seguida de uma justificativa. Então, essas seriam as maneiras de se aplicar a objetividade. O que não deve ser feito? Nós devemos remover as ideias terciárias, ou seja, quais informações atrapalham ou não agregam o entendimento ao que foi questionado. E aqui, novamente, eu destaco a vocês essa preocupação em não utilizar o conteúdo em excesso, ou seja, que não caiba para aquela questão específica. A clareza, representada aqui propositalmente pelo ícone da luz, é a capacidade que o texto tem em possibilitar imediata compreensão ao leitor. E de que maneira podemos fazer isso? Ao utilizar palavras e expressões simples em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, conforme eu mencionei anteriormente. Usar frases curtas, bem estruturadas. Uma frase bem estruturada está relacionada ao conceito de frases na ordem direta. Eu trabalho todos os dias, por exemplo, em vez de todos os dias eu trabalho. Embora não seja incorreto o uso de frases na ordem indireta, quando nós pensamos em contextos maiores, em frases mais longas, isso pode prejudicar um pouco a compreensão. Pontuar adequadamente o texto. Aqui nós temos a importância do uso da vírgula, do ponto final, para se fazer uma pausa um pouco maior quando você tem um contexto também de frases mais longas. E explicitar o significado da sigla na primeira referência.
Devemos nos lembrar que a Unicamp possui inúmeras siglas, além das siglas específicas de cada área, e que é impossível nós conhecermos todas. Então é importante sim explicar o que seria essa sigla, deixar bem estabelecido para facilitar a capacidade de compreensão de quem fará a leitura. Já a concisão é a capacidade de transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Nós não devemos confundir o conceito de objetividade e concisão. Na objetividade, você tem a intenção de manifestar a sua ideia principal, que pode vir ou não acompanhada de ideias secundárias, como uma forma de reforçar esse seu objetivo, essa meta que você estabeleceu na sua comunicação. Já a concisão é a seleção do vocabulário para se fazer isso. Literalmente, eu estou selecionando as palavras, qual é o conteúdo que eu vou escolher para conseguir atingir essa meta de expor aquilo que eu realmente pensei, daquilo que eu planejei para a minha comunicação ou redação nesse caso. Trata-se exclusivamente de excluir palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada acrescentem ao que já foi dito. Então, novamente, eu insisto para vocês nesse cuidado com o conteúdo a ser escolhido, que ele sempre esteja de acordo com os critérios e com as descrições que já foram previamente definidas. Detalhes irrelevantes são dispensáveis. O texto deve evitar caracterizações e comentários desnecessários, adjetivos e advérbios inúteis. Os adjetivos são aquelas palavras que qualificam trabalho bom, trabalho cansativo, trabalho desgastante, e os advérbios, utilizados até em grande escala nas redações cotidianas, muito, pouco, bem, mal e assim por diante. É claro que nós não devemos nos limitar a não usar palavras ou estabelecer restrições para qualquer um desses conceitos que nós estamos trabalhando. Mas é importante que vocês tomem cuidado com os exageros, com os excessos, para que isso realmente não prejudique nenhum desses atributos, principalmente a concisão. O último aspecto de redação administrativa que eu apresento para vocês é a coesão. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Nós vimos na clareza a importância de selecionar palavras simples, em seu sentido comum, assim como frases bem estruturadas. Acabamos de aprender, na concisão, o quanto é fundamental selecionarmos o conteúdo suficiente para expressar a minha ideia principal, ou seja, atingir a meta da minha mensagem, da minha redação. Aqui, na coesão, fica evidente a importância da continuidade, da relação de sentido dentro do meu texto. O quanto é importante que ele seja entrelaçado, que eu não tenha frases soltas, frases avulsas, que prejudiquem, então, o meu entendimento, que possam prejudicar essa relação de sentido. Para isso, é necessário que a gente estabeleça a conexão entre frases. Há várias palavras que podem ser usadas para enriquecer seu texto, estabelecendo uma relação mais evidente entre as orações. Denominadas conectivos, também conhecidas fortemente como conjunções na língua portuguesa, essas palavras contribuem para esclarecer o sentido da mensagem. Em aspectos de gramática, que eu apresentarei para vocês e também são fundamentais no momento da elaboração do texto, eu trarei uma tabela com os conectivos e suas respectivas classificações. Vocês poderão usar como base algumas palavras que aparecerão nessa tabela para a elaboração das respostas no momento do preenchimento. Além dos aspectos de redação administrativa, eu também selecionei alguns conceitos de linguagem simples, que é uma cultura de comunicação cada vez maior no serviço público, inclusive, que tem como principal objetivo promover comunicações simples, objetivas e inclusivas. Essa cultura de linguagem simples, ela já tem um amplo contexto histórico, uma série de conceitos que são importantes de nós entendermos, mas aqui, de forma específica, pensando no processo de progressão, eu trago para vocês uma espécie de checklist que pode auxiliar, depois que você concluir aí cada uma das respostas, a entender se ela está atingindo completamente o seu objetivo nas categorias que eu vou apresentar a seguir ou não. Começando pela categoria objetivo,
a pergunta a ser feita é: o objetivo da resposta é claro e preciso? E a minha ação, verificar se o objetivo da resposta é pertinente, claro e preciso. A resposta cumpre com o seu objetivo? Verificar se a resposta apresenta conteúdo que cumpra o seu objetivo. Percebam que aqui a gente tem uma espécie então de checagem, realmente a ser feita após a elaboração do texto. A palavra conteúdo tem sido frequente neste vídeo, justamente pela importância que ele tem no momento do preenchimento do seu formulário. As perguntas que são relacionadas aqui para vocês, elas terão muita importância para vocês identificarem se foram trabalhados aqueles aspectos de redação administrativa. A pergunta: a resposta atende às necessidades de informação do leitor e ao critério estabelecido? Verificar se a resposta apresenta todas as informações essenciais para atender a necessidade. Estamos trabalhando com os conceitos de objetividade e concisão. Se realmente eu consigo expressar aquilo que eu quis e dentro de um número de palavras que foi o suficiente. As informações da resposta são relevantes para a abordagem da pergunta? Verificar se as informações apresentadas são simples, objetivas e relevantes. Aqui nós temos o aspecto da clareza. A resposta tem começo, meio e fim? Verificar a estrutura lógica da resposta apresentada no documento. A gente passa a analisar, por meio dessa última pergunta, se houve a coesão, aquela aplicação de sentido dentro da sua resposta ou dentro do texto como um todo. A etapa de organização assemelha-se a um quebra-cabeças, pois é neste momento que você vai perceber se o seu texto está encaixado, se as estruturas foram bem distribuídas, a ponto de favorecer a compreensão por parte do público-alvo. Para isso, nós devemos fazer duas perguntas. A organização da resposta é a mais adequada? Verificar se a organização apresentada facilita o entendimento do público-alvo. A sequência das informações segue uma ordem fácil de identificar? Verificar se a sequência de informações ocorre de forma direta, sem inversões. Nós não estamos analisando o conteúdo em si ou a necessidade de incluir ou remover palavras, somente a disposição do texto. Se a maneira, a sequência como foram empregadas as palavras, as frases e os parágrafos favorecem e fazem com que o leitor ou a leitora possam compreender de uma maneira bem objetiva e clara aquilo que você quis transmitir. Depois de nos preocuparmos intensamente com a estrutura do nosso texto, se ele está disposto da melhor maneira ou não, se o conteúdo apresentado responde aquilo que foi questionado, temos aqui como a última categoria linguagem e palavras, tão essencial quanto as demais categorias estudadas anteriormente. Ressalto a vocês que todas essas perguntas e ações podem servir como uma espécie de checklist, para que depois do texto concluído, vocês possam verificar possibilidades de melhoria. A linguagem é clara e simples? Verificar se a linguagem utilizada apresenta fácil entendimento para o público-alvo. Nesse momento é importante você se colocar no lugar do público-alvo, da comissão de avaliação. Se você conseguiria entender esse contexto, se você seria capaz então de entender essa linguagem, sendo ou não conhecedor da sua área de atuação. A construção das frases é clara e direta? Verificar se as frases estão em ordem direta, quem, o que faz a ação, mais detalhamento da ação, sem inúmeras inversões dessa ordem. Já falei com vocês sobre isso neste vídeo. É importante que a gente entenda que não é incorreto fazer uma frase na ordem inversa. Porém, essa repetição excessiva, principalmente em contextos maiores, em frases maiores, pode prejudicar a compreensão. A norma padrão, ortografia e pontuação estão corretas? Verificar atenciosamente a norma padrão do texto. Não se trata de um critério de avaliação, mas nós devemos evitar ao máximo aqueles erros mais graves, que demonstrem aí que não houve uma preocupação mínima
em realmente escrever o nosso relatório da melhor forma. A resposta contém siglas com seus respectivos nomes e explicação de termos técnicos. Verificar se as palavras apresentadas podem ser facilmente compreendidas ou possuem explicação quando siglas ou termos técnicos. Nós não devemos dedicar um amplo espaço das respostas para ficar justificando ou detalhando termos técnicos e siglas. No entanto, é essencial que elas sejam citadas, que elas sejam brevemente explicadas, somente com a intenção de facilitar a leitura e a compreensão de quem estará avaliando o seu relatório. Diante dessas categorias apresentadas, pessoal, a gente acaba então encontrando esse primeiro alinhamento entre os atributos da redação oficial e também os atributos ou conceitos da linguagem simples. Percebam como eles vêm de encontro. Um é muito mais voltado para o conceito técnico e o outro, que é o que a gente acabou de estudar, é voltado para essa checagem, para essa questão mesmo da revisão de um texto, que é essencial, não deixa de ser uma etapa. Tão importante quanto vocês planejarem um relatório é vocês revisarem o que foi feito, sempre em busca de melhorias. A ortografia e a gramática podem gerar muitas dúvidas e até dificuldades no momento em que você for elaborar as suas respostas. Então, pensando nisso, eu sintetizei aqui as principais dicas para tentar facilitar ao máximo esse momento em que você realmente inicia a sua execução escrita. E também para evitar aqueles erros mais graves que eu já comentei anteriormente, que podem prejudicar a qualidade textual do seu relatório. Em relação à reforma ortográfica, desde o ano de 2016, nós temos novas regras e aplicações ortográficas vigentes em nosso idioma. E isso, pessoal, gera muitas dúvidas. Aquelas palavras que deixaram de ser acentuadas, muitas também que sofreram alteração em relação ao uso do hífen. Então, eu trago aqui para vocês, como indicação, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, também conhecida como VOLP, que apresenta mais de 382 mil palavras, as respectivas classes gramaticais e informações suplementares precisas e breves. Neste link que está aqui disponível para vocês, é possível que vocês consultem a escrita correta de cada uma das palavras. Não se trata de um dicionário, você não vai ter o significado, mas lá estará a grafia correta, se você deve acentuar ou não, se essa palavra deve ter hífen ou não. Portanto, caso você tenha alguma dúvida em relação a alguma palavra específica, em termos específicos ou expressões, você pode fazer a consulta. É uma ferramenta que tem total procedência, pois ela é da Academia Brasileira de Letras. Então lá você vai poder consultar e estabelecer se essa palavra que você está utilizando está redigida da maneira correta. A vírgula, sem sombra de dúvidas, é a vilã entre quem escreve constantemente, seja em textos bem elaborados ou até mesmo em comunicações simples do nosso dia a dia. Com base nisso, eu não podia deixar de trazer para vocês as principais dicas desse tão importante sinal de pontuação. A vírgula é utilizada principalmente para separar expressões explicativas ou de tempo, modo e lugar, quando deslocadas na oração. Também possui regras específicas de aplicação relacionadas aos conectivos, conjunções. Como nós temos aqui um vídeo breve e sucinto, é impossível explicar para vocês todos os casos de aplicação da vírgula. Então, é bem mais fácil explicar quando ela não deve ser utilizada, que é o que nós veremos nos dois quadros a seguir. Não se usa vírgula para separar o sujeito do verbo. O garoto trabalha muito. O garoto é o sujeito e trabalha é o verbo. Nós não podemos separar quem faz a ação da ação realizada. O segundo caso que nós não podemos utilizar a vírgula é um caso mais recorrente no que diz respeito ao erro de aplicação. Não se usa a vírgula para separar o verbo do seu complemento. Eu gosto de chocolate. Gosto é o verbo e de chocolate é o complemento.
nós não podemos separar o verbo da sua continuidade de sentido. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Aqui na frase nós temos de chocolate, então eu não posso de maneira nenhuma fazer essa separação entre o verbo e o seu complemento. Caso vocês tenham dúvidas específicas, é possível consultar as regras sobre o uso da vírgula no próprio Manual de Redação da Presidência da República, que foi atualizado em 2018 e também já possui as novas regras ortográficas, ou em manuais específicos de outras instituições, sejam elas do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, em que há um conteúdo um pouco mais completo sobre o uso da vírgula. A concordância é outro tema gramatical que gera muitas dúvidas, seja ela verbal ou a nominal. Isso porque nós temos uma série de regras, muitas exceções e até casos facultativos em que nós podemos flexionar para o plural ou para o singular aquela expressão que nós estamos analisando. Diante disso, também trouxe para vocês aqui algumas dicas bem básicas, principalmente com o intuito de despertar essa consciência, essa preocupação nas aplicações de escrita. Concordância verbal. O verbo concorda com o seu sujeito, quem faz a ação da frase, em pessoa e número. Os novos recrutas mostraram muita disposição. Quem mostraram muita disposição? Os novos recrutas. Nós temos aqui um sujeito que está no plural, portanto, o nosso verbo mostraram também se flexiona para o plural. Atenção! O verbo haver com o sentido de existir e o verbo fazer com o sentido de tempo passado não são flexionados para o plural. Temos aqui, pessoal, dois verbos que geram erros recorrentes, sejam de fala ou de escrita. Havia muitas pessoas na festa e não haviam muitas pessoas na festa. Isso porque o verbo haver está empregado com o sentido de existir. E quando eu faço essa substituição, nós devemos utilizá-lo no singular. Ele não pode ser flexionado. Estaria incorreto eu dizer haviam muitas pessoas na festa, houveram muitos problemas na semana passada. Seria houve muitos problemas na semana passada. A mesma situação se repete com o verbo fazer. É recorrente você ouvir fazem tantos dias, fazem tantos anos, e a aplicação correta é no singular, pois este verbo, quando está utilizado com o sentido de tempo passado, não deve ser flexionado para o plural. Faz anos que não a vejo, faz dias que não me exercito, e assim sucessivamente. Já a concordância nominal, nós temos o adjetivo caracterizando um único substantivo. Concorda em gênero e número com esse substantivo. O adjetivo é a classe de palavras que qualifica, o substantivo em si é o nome, e é essa a relação que nós estabelecemos na concordância nominal. Exemplo: o chefe leu as informações anexas ao relatório. Informações é o nosso nome, o nosso substantivo, e anexas é o adjetivo, estabelecendo essa concordância no plural, assim como a palavra que o antecede. Novamente, aqui está para vocês algumas das regras básicas, conceitos apenas para nos preocuparmos em redigirmos com qualidade e nos atentando a essas aplicações que, embora sejam básicas, requerem aí um cuidado para que a gente evite aqueles erros mais graves. Conforme prometido anteriormente, trago para vocês uma tabela contendo os principais conectivos, conjunções. Temos à esquerda, na primeira coluna, as principais classificações ou ideias, como está intitulada, causa, consequência, conclusão, finalidade, condição, entre outras. Na segunda coluna, nós temos os conectivos simples, aqueles representados por um único termo, e na terceira coluna, os conectivos compostos, aqueles que são representados por dois termos ou mais, formando uma expressão. Caso eu queira estabelecer ao meu texto ou à minha frase aqui a ideia de oposição, por exemplo, eu posso utilizar os conectivos simples, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ou até mesmo o conectivo composto, no entanto.
e isso serve para qualquer outra relação de sentido que eu queira estabelecer. Peço que vocês não se preocupem em analisarem essa tabela aqui no vídeo, pois não somente ela, mas todo o material será disponível em forma de e-book para que vocês possam fazer uma consulta e uma leitura detalhada de tudo que foi apresentado. Pessoal, além dos conceitos e recomendações já apresentados, seguem algumas dicas importantes para quem pretende participar do processo de progressão desse ano de 2023. Dedique tempo para planejar e executar o seu formulário de inscrição. O documento está disponível no sistema do processo de progressão e pode ser acessado no site da DGRH, no menu Sistemas, Gestão de Desempenho. Após o acesso, entre na aba Progressão, menu Documentos. Com base no relatório do ano passado, identifique os temas, tópicos, que podem ser melhorados, além de utilizar como referência as respostas bem pontuadas. Peça auxílio a colegas contemplados e contempladas e até mesmo para pessoas que não entendam conceitos específicos de sua função, de modo a verificar se conseguem entender o conteúdo apresentado em suas respostas. É essencial conhecer o perfil dos membros da comissão de avaliação, pois será necessário elaborar um conteúdo que seja de fácil compreensão para todos e todas. Também é essencial conhecer os critérios e pesos que serão utilizados pela comissão de avaliação, de modo que o seu formulário de inscrição seja elaborado de acordo com essas definições, ou seja, com aquilo que é esperado pela comissão. Desejo um excelente processo a toda a comunidade. Obrigado.